17 horas 22 minutos, estou de volta no nosso ponto a ponto desta quinta-feira. Já falamos de saúde, agora vamos falar um pouquinho de literatura. Rimas potentes e emocionais, convocando o leitor a olhar a si mesmo e ao redor com mais generosidade e alegria. É sobre isso a obra da escritora Caroline Maciel Pereira. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Oi, boa tarde, Pete, tudo bem? A equipe do programa Ponto a Ponto e os ouvintes aí da rádio de Criciúma, Som Maior. Seja bem-vinda. Você fala de São Paulo? Isso, falo de Santana de Parnaíba, agradeço a oportunidade. São Paulo. Ô, Carol, nos conte uma coisa, celebre a poesia que existe em você. Esse é o nome da obra que vamos falar hoje? Isso mesmo, meu livro solo de poesia. Mas esse é o teu primeiro livro ou não? Na verdade, eu já participei de 6 coletâneas com outros autores do Brasil, onde eu tive poemas publicados, né, em livros, como participações. Também já produzi um livro sob encomenda, quando na época da faculdade de jornalismo, mas esse agora é o meu livro solo, que inclusive reúne os principais poemas da minha trajetória, inclusive os das coletâneas também. E como que foi fazer essa triagem para escolher 27 poemas para publicar na obra? Não deve ter sido fácil. Então, porque eu escrevo desde os 14 anos, né? Desde a época da escola, lá com a minha professora de português incentivando, desde criança falando papéis, que era uma palavra que as pessoas falavam, nossa, uma criança fala tudo corretamente, que eu sempre gostei de português. Então eu li tudo que eu tinha, todo o material, desde a adolescência. E aí eu fui fazendo essa triagem, como você comentou, né? Muitos não entraram porque às vezes a visão da adolescente ou aquele amor idealizado, uma coisa mais infantil, eu retirei. E aí eu trouxe mais, alguns só poemas daquela época, mas a maioria são de 2017 para cá, que eu já fui publicando, né, nas antologias. Então já é uma visão mais adulta, né? Agora eu tô com 30 anos e realizei esse sonho de publicar com 30. Então foi um ano e meio mais ou menos assim de desde quando eu estruturei até a divulgação nas redes sociais. E os teus poemas falam sobre o quê? Olha, são reflexões sobre a nossa vida, sobre a gente olhar para nós mesmos. Os temas, né, o fio condutor que eu tentei colocar são de protagonismo, saúde mental, autoconhecimento, autocuidado, uma leveza, né? A gente está vivendo um mundo tão acelerado, né? Às vezes a pessoa está ouvindo aí o programa no trânsito, no carro, e a gente precisa de um respiro, de uma leveza. Então a poesia traz isso, essa esperança, esse momento de refúgio. Ô, Carol, precisa ser emocionalmente diferenciada para conseguir perceber poesia nos mínimos detalhes? Olha, eu acredito que a sensibilidade é uma habilidade que a gente sempre deve treinar, né? Essa empatia. Mas até nas minhas oficinas de poesia, quem não é escritor, a gente tenta trazer esse contato com a leitura, com a escrita, que às vezes falta. E não, às vezes uma pessoa que nem gosta de poesia, ela ouve os meus poemas e se emociona, quer mandar para uma outra pessoa que está precisando ouvir. Então acredito que a poesia ela atinge diferentes públicos, né, de idades também. Assim, eu trabalho mais com o público jovem e adulto, mas até crianças já se identificaram, se emocionaram. Então a poesia ela tem um pouco disso, de gerar interpretações múltiplas. A arte tem muito disso, né? Que nem ao olhar uma obra de arte, um quadro, né? Cada um vai interpretar a sua maneira. Eu acho que essa é a grande sacada. Com certeza. Eu acredito também que a arte é uma ferramenta terapêutica, né? Porque eu, como a visão da artista, não como uma profissional da saúde, mas também faço terapia há muitos anos. Então, essa minha sensibilidade aliada à terapia promoveu ainda mais benefícios na minha vida, na criatividade, na comunicação. Então, é muito interessante essa ferramenta terapêutica que escrever também, né? É uma forma de expressão. Então, às vezes está muito ansioso, coloca no papel, anota o que vier, tentar extravasar um pouquinho, né? Tu és o tipo de pessoa que enxerga poesia em tudo? Olha, eu
eu tento enxergar até nas coisas difíceis, né? Até tem um poema que fala: o nosso lado sombrio não nos torna menos plenos, porque não somos metades, somos inteiros, né? Já passei muitas dificuldades até de saúde mental e a gente tenta, né, encontrar esse equilíbrio que não é fácil, né? Autoconhecimento dói também, mas a gente procura ver mesmo na dor uma esperança, igual o Ariano Suassuna, né? Eu prefiro ser um realista esperançoso, não um pessimista nem um otimista, mas um realista esperançoso, é o que a gente busca. Eu não sei se tu conheces, Carol, a Ana Holanda, ela é uma jornalista que ela escreve, né, de uma maneira muito mais humana. Isso que ela já passou em várias redações, enfim, e eu já fiz um curso de escrita criativa com ela, e ela sempre diz que tudo gera um texto, né? Observa o teu passear numa calçada olhando o céu, dali tu pode tirar milhões de informações, né? Dependendo desse teu desenvolvimento emocional, que foi como você trouxe, né? Engraçado que a Ana Holanda foi a minha mentora Ai, que recentemente legal! e ela lançou um livro com a mesma editora que eu lancei. Que Porque ela já legal! lançou por uma grande editora, né, pela Rocco, é o Como Se Encontrar na Escrita, que eu tenho também. Eu admiro muito a Ana Holanda, e aí eu busquei a mentoria, e ela lançou agora com a minha editora, é um livro de poesia que ela está inaugurando nessa, porque ela é mais, né, de outras formas. Agora, na poesia, ela lançou o Amar é Ridículo também pela School Books, que é a nossa editora, da Raquel Benchimol. Então foi assim um presente para mim. Até já chegou o meu livro autografado, eu também já ela já recebeu o meu autografado, que eu também envio pelo correio, né, além da editora. Então é uma honra assim conhecer a Ana Holanda mais de pertinho. E eu me identifico muito com essa escrita afetuosa que ela fala, né? Afetuosa. Eu lembro que no curso dela, ela falava a respeito, ela uma vez escreveu uma reportagem sobre o transporte público, imagina, né? E Uhum. geralmente qualquer jornalista escreveria uma matéria dura, né? Fechada. E ela Sim. colocou emoção naquela matéria, que aquela matéria acabou sendo destaque, assim, que as pessoas se interessaram para ler, porque é uma leitura leve, gostosa, né? E que não deixou de trazer a informação. Verdade. O que eu me identifico também com a Ana Holanda é que ela faz textos para empresas. Eu também faço poemas criativos para empresas, institucionais. E é engraçado isso, né? A arte entrar, a leveza entrar no ambiente corporativo ou num jornal, né? O que incomodava ela no jornalismo, eu entendo, a dureza, aquela coisa pesada, mas que não Exatamente. precisa ser toda vez, né? Ô, Carol, me diz uma coisa que me chamou a atenção no nome desse seu livro é Celebre a Poesia que Existe em Você. Porque Uhum. todos nós temos essa poesia dentro de nós, muita gente acha, mas a minha vida é sem graça, eu não tenho essa poesia, enfim. E eu acho que isso é até um incentivo, né? O título do teu livro é um incentivo. Celebre a poesia que existe em você, porque ela existe. Com certeza, porque a poesia, como eu disse, quando a gente escreve, a gente traz uma visão de mundo muito particular, cada um tem a sua. Então, a poesia que eu quero dizer é tudo isso que você tem dentro de você, o que é único em você, que só você tem, tanto o lado bom quanto o lado ruim, mas a sua personalidade, a sua essência, a sua identidade, isso é muito rico, né? Isso é único, é sagrado. Então, que a gente celebre quem nós somos. Às vezes a gente olha só para o outro, se compara nas redes sociais. Mas e a gente? Quantas vezes eu celebro as minhas conquistas, eu celebro o que eu já conquistei, né? A gente fica pensando muito, ai, quais metas que eu vou alcançar esse ano, quantas listas de metas eu vou fazer e o que você já conquistou até aqui, né? Isso que é interessante. E onde a gente pode. Tem algum canal na internet que a gente possa ler algum trechinho do teu livro ou não? Ou só comprando o livro mesmo? Não, tem sim. No meu Instagram, Poesia Personalizada, onde está lá você me encontra também o nome, Caroline Maciel Pereira, né? No meu Instagram literário tem trechos, tem vídeos declamando, tem as entrevistas e tem trechos. E na Amazon também tem uma amostra. Então o livro ele está tanto eu envio pelo correio como a editora Scobooks, né, no site da editora Scobooks e na livraria Martins Fontes também na Amazon, como eu disse,
mas no meu Instagram você consegue achar todos os links ou pesquisar no Google Celebre a poesia que existe em você. Mas dá sim para ver o início, dá para ver poemas, que a pessoa já tem uma ideia. Se você quiser, no finalzinho eu posso declamar um também. Por gentileza, eu tenho aqui o equilíbrio. Posso declamar esse e depois tu declamas outro? Pode sim. Eu tenho o poema Equilíbrio aqui, ó, que diz o seguinte: equilíbrio é saber se encontrar, achar um caminho de paz no meio do caos, respirar e tentar mais uma vez, nem que seja uma, duas, três, é buscar o seu guia de sensatez. Deixar as emoções serem digeridas, se permitir sentir sensações desconhecidas. Equilíbrio é saber o que te faz bem e andar ao lado de quem importa. Fechar e abrir portas, endireitar as linhas tortas. Conviver com os dois lados da moeda, saber que castelos são feitos de pedras e que são elas que nos fortalecem. Esse é um, certo? Certo. Então acho Esse que está no teu livro? tá no meu livro, aqui na página 56. Para E fechar o nosso papo, tu queres declamar qual? eu vou declamar o protagonista. Protagonista, com ela, a Isso. autora Caroline Maciel Pereira, hoje aqui no Ponto a Ponto. Reconstrua sua morada, cuida da sua casa alma, cicatriza o que te feriu, preencha com amor toda a dor, aprenda com sua história, olha para você, foca no agora, se for preciso, chora, coloca para fora, anota, transborda, só não vai embora de si. Quantas qualidades existem aí? Aposta as fichas na sua vida. Se valoriza. Vocês são protagonistas. Muito obrigada. Muito legal, ó. Essa foi uma injeção de ânimo na nossa quinta-feira aqui no Ponto a Ponto. Carol, prazer falar contigo, sucesso aí nas tuas obras futuras também, viu? Eu que agradeço, Pete, e toda a equipe. Aguardo vocês nas redes sociais e vou acompanhando aqui o programa. Eu conversei com a escritora Caroline Maciel Pereira, autora de Celebre a Poesia que Existe em Você, pois não duvide, ela existe sim, senhores. 17 horas 35 minutos, o tempo voa. Vou para o intervalo e volto já.